comecem a ser interrogados. Muito bem. E nós vamos conversar agora com o delegado, um dos delegados que conduziu a investigação da Boate Kiss à época da tragédia, Marcelo Arigoni. Já está na linha conosco. Delegado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Estamos à disposição para falar sobre a continuidade desse fato triste, dessas coisas que a gente tem ouvido aqui, dessas manifestações das pessoas aí com relação à investigação e ao inquérito policial. Mas enfim, aguardo os seus questionamentos aí. O ex-prefeito César Schimmer atacou diretamente a investigação conduzida pela Polícia Civil à época. O senhor deve ter ouvido um trecho da reportagem do Eduardo Sim. Carvalho. O senhor acompanhou o depoimento? Qual que é a avaliação que faz em relação a essa crítica bastante contundente? O prefeito utilizou termos como narrativa e, em certo momento, até, dá para se dizer assim, atribuiu intenções políticas à investigação. Exatamente. Sim. A gente vê, assim, tempo sombrio esse em que pessoas que figuram nos procedimentos investigatórios, sejam como investigados, seja como testemunha, seja como informante, podem criticar os órgãos públicos, né? Isso, na verdade, é da essência do pluralismo, poder dar voz a todos, mas me parece que extrapola um pouco. Nessa linha, ontem nós tivemos o depoimento de uma pessoa também que chegou a chamar de incompetente, fez diversas ilações e nos agridem, né? E isso desborda muito do que é o conteúdo dos seus depoimentos, na verdade. Eles têm que se defender ou prestar esclarecimentos sobre os fatos dos quais sabem. Mas, enfim, isso faz parte, né? Quem está na chuva é para se molhar. Sobre o inquérito policial, né? Eu gostaria de reiterar uma coisa que eu venho dizendo já há algum tempo, reforçar, que esse inquérito policial não foi feito pelo delegado Arigoni. Eu era delegado de polícia regional na época, eu realmente coordenei, vamos dizer assim, a equipe, mas nós éramos 5 delegados de polícia, 20 agentes policiais. As decisões desse inquérito policial, elas eram tomadas de forma plural, nós conversávamos, nós discutíamos sobre as diligências que seriam feitas a seguir, até o último dia, até o final, quando nós faríamos os apontamentos, os iniciamentos e os outros apontamentos que nós fizemos, tudo isso foi feito a muitas mãos, não foi o delegado Arigoni. É claro que eu era o delegado de polícia, a cara da decisão sobre tudo que ocorreu no inquérito policial é minha, né? E eu não fujo disso, e mais, se eu pudesse voltar atrás, não faria nada diferente. E mais ainda, se eu tivesse mais tempo, se nós tivéssemos mais tempo, teríamos ido mais a fundo, né? Porque o inquérito policial, ele, em regra, ele deve terminar em 30 dias para réu solto e 10 dias para réu preso, pelo menos como regra. Mas no inquérito policial dessa magnitude, o maior inquérito que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul já fez, um dos maiores inquéritos que a Polícia Civil do Brasil e do mundo fez, né? Esse prazo de 55 dias foi muito exíguo. Então nós nos sentimos muito pressionados, especialmente pelo tempo. Tanto que na última noite nós nem dormimos. Nós viramos a noite ali, um núcleo da equipe, e ao final eu e o delegado Sandro ficamos até por volta de 8 horas da manhã, quando a gente foi em casa tomar um banho para fazer a apresentação do inquérito lá na Universidade Federal de Santa Maria, para conseguir terminar naquele prazo. Então eu diria assim, a gente fez um esforço muito grande, né? E eu me lembro do Mário Sérgio Cortella, que diz assim, e é uma coisa que eu guardo muito para mim, sempre tive, que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. E que se amanhã eu tiver condições melhores, eu faço melhor. Então, com as condições que a gente tinha, condições de tempo, condições de pessoal, a gente fez o melhor que a gente pôde. O inquérito policial é perfeito? Não é perfeito. A gente não tinha pretensão nenhuma de fazer o inquérito policial perfeito, né? A nossa pretensão era... Não havia, portanto, intenção deliberada de aplicar no inquérito uma narrativa política que levasse à responsabilização do prefeito da época. De maneira nenhuma. No primeiro ou no segundo dia, eu estava na delegacia de polícia regional em Santa Maria e recebi uma passeata, né, uma passeata a pé, né, de estudantes e pessoas do povo com um megafone. Lá eles estiveram em vários órgãos da cidade e falavam no megafone na frente da delegacia. Eu desci no meio do pessoal, até peguei o megafone. Isso até foi mal interpretado, depois isso saiu na capa dos jornais, dizendo que o delegado faria justiça, mas na verdade não foi isso que eu disse. O que eu disse no megafone, é bom aproveitar esse espaço para esclarecer, foi que de parte da Polícia Civil, todas as circunstâncias que tivessem levado ao evento, fossem elas comissivas ou omissivas, seriam trazidas a público. E a partir daí nós deliberamos e optamos por fazer um inquérito quase público. Porque lembrando que o inquérito policial, na verdade, isso uma pessoa que foi ouvida ontem,
bateu nisso no inquérito policial, que o delegado de polícia trouxe a público. Nós trouxemos a público, sim, deliberadamente, para que a imprensa escrutinasse todos os dias, para que a comunidade enxergasse todos os dias, para que filtrasse o que a gente estivesse fazendo. Então nós fomos fiscalizados todos os dias. Desde o início nós oficiamos a OAB de Santa Maria, a OAB designou um advogado que ia, se não diariamente, a cada 2 ou 3 dias até lá, tinha acesso a tudo. Os advogados tinham acesso a tudo e nada de grave, nada, como eu disse, não que o nosso inquérito policial seja perfeito, mas nós estamos há 8 ou 9 anos do evento e nada de grave, olhando para trás, ocorreu, nenhuma falha grave ocorreu. Então esse inquérito foi feito quase público, foi escrutinado todos os dias, nós fazíamos coletivas, se não diariamente, uma vez por semana, explicando o que estava acontecendo, né, para que para e passo a comunidade fosse enxergando o resultado do nosso trabalho e a maneira clara e transparente como nós agimos. Tá? O inquérito teve 55 dias de investigação, mais de 13 mil páginas, 5 mil páginas de documentos e 810 pessoas foram ouvidas. Na primeira fase. Depois nós passamos mais um ano, tem mais 500. Na verdade, tem bem mais de 1.000 pessoas ouvidas. Mais de 1.000 pessoas ouvidas. Nessa linha do que tu disseste, esse inquérito tem um fichamento, uma coisa que nós não tínhamos feito ainda, a Polícia Civil, que eu saiba, eu estou com quase 22 anos de polícia, eu não lembro de ter visto o inquérito, tem um fichamento, assim, quantas portas a boate tinha. Você vai no índice e tem uma lista de todas as pessoas que dizem que a boate tinha tantas portas. Se os seguranças seguraram ou não quando começou o incêndio. Tem a lista de todas as pessoas. O que você quiser, você vai no índice e vai direto em todas as pessoas que disseram aquilo. Então está tudo dentro do inquérito policial. E foi apontado o indiciamento de 16 pessoas. Sim, foram 16... Dentre elas o então prefeito César Schimmer. Não, na verdade, o prefeito não foi indiciado. Nós nem podemos indiciar o prefeito. O que nós fizemos, na verdade, foi juntar todas aquelas circunstâncias que nós achávamos que tinham relação com a prefeitura e poderiam ter relação com o prefeito e encaminhamos ao Tribunal de Justiça para que fosse feito o que era devido. Sim, vocês fizeram um apontamento de indiciamento. Na verdade, esse apontamento não é algo que não é técnico. Nós fizemos o que a competência manda fazer. Nós juntamos uma parte do inquérito policial com o que tinha a ver com a prefeitura e mandamos para o Tribunal de Justiça. Foi isso que foi feito. Sim. E foram 16 indiciados, foram 28 apontamentos que foram feitos, já que falasse em apontamentos. Além dos indiciamentos, nós apontamos ainda diversas circunstâncias que poderiam ter repercussões em outras esferas, especialmente na esfera da improbidade administrativa, mas outras esferas, dentro daquela linha de fazer de forma plural, de forma democrática e clara, trazer para dentro do inquérito policial tudo que... Eu fiz esse questionamento porque no relatório final a Autoridade Policial de Santa Maria apontou essa possibilidade de imputar, então, ao prefeito César Schimmer, à época o prefeito de Santa Maria, inclusive responsabilidade penal. Mas isso eventualmente acabou sendo arquivado pelo Ministério Público. O próprio prefeito César Schimmer hoje, no seu depoimento, fez referência aos arquivamentos. A que o senhor atribui a decisão do Ministério Público, que é o titular da ação penal, não ter aproveitado o conjunto de indícios, de provas que foi feito na investigação executada pela Polícia Civil? Eu te respondo de forma curta e de forma longa. De forma curta eu te respondo assim, cada um no seu quadrado, tá? Assim, para a autoridade policial, havendo indícios razoáveis suficientes de autoria e materialidade, o delegado de polícia deve indiciar, tá? Eu te digo isso com quem está na docência há 15 anos, né? Embora tenha me chamado de incompetente ontem, eu sou um delegado de polícia há mais de 20 anos, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, eu tenho 2 especializações, tenho um mestrado onde eu estudei trabalho policial e estou concluindo um doutorado na área de trabalho policial na segunda-feira. Então, eu devo, alguma competência eu devo ter, né? Porque tanto na ligação da docência como na ligação da Polícia Civil. Mas, enfim, em que pese tenha sido chamado de incompetente ontem, eu leio nos livros até hoje e ensino isso para os meus alunos aqui na UBRA em Santa Maria, onde eu dou aula, e havendo indícios razoáveis de autoria e havendo a materialidade, o delegado de polícia deve iniciar. Por quê? Porque nesta fase vige o princípio do indúbio pro societate. É um princípio muito caro ao nosso processo penal, o princípio do juiz natural. Quem deve julgar para dizer qualquer coisa é o juiz, não eu. Né? O juiz natural, e do juiz natural deriva o promotor natural, deriva o delegado natural, mas enfim, uma discussão jurídica que não cabe nesse momento. Mas enfim,
Por que eu disse que, havendo suficiência, o delegado de polícia deve iniciar? Porque quem deve dizer se é ou não é o júri. Que nem essa história do dolo eventual, a culpa consciente, o absolve. Qualquer decisão que saia do júri, nós vamos acatar. Eu vou achar muito bom se o júri disser que é doloso, que é culposo. Enfim, está ótimo, porque o juiz natural desse caso é o júri. Então, o que nós fizemos desde o início? O que a cartilha manda fazer? Carreamos para dentro dos autos todas as circunstâncias, comissivas ou omissivas, que levavam ao evento. Apontamos num minucioso relatório policial, que está aí para ser escrutinado. É só escrever no Google, relatório da polícia no inquérito Kiss, vai vir o relatório. Tem 140 ou 160 páginas, eu não me lembro. Tudo discriminado. Eu ainda lembro da última entrevista do Jader Marques. Veja, nós fomos elogiados pela defesa. Na última entrevista que o Dr. Jader Marques deu antes de começar o júri, numa coletiva, a última pergunta que fazem para ele é quem deveria estar. E o Dr. Jader diz exatamente isso. Olha, a polícia colocou no inquérito policial todas as condutas. Por que cada um daqueles foi apontado? Está colocado, dito por ele, que nós tínhamos feito. Está ali, olha o final do inquérito policial. Fulano por isso, por isso, por isso. Ciclano por isso, por isso, por isso. É isso. O meu inquérito policial é bastante eloquente. O nosso inquérito policial diz tudo. Inclusive é algo que é interessante, que às vezes as pessoas nos param na rua e dizem, agora nós vimos tal coisa, mas aconteceu tal coisa. Não, não é agora nós vimos tal coisa. Está tudo dentro desse inquérito policial, onde foram ouvidas, no primeiro momento, 800 pessoas, depois mais de 1.000 pessoas. Está tudo ali dentro do inquérito policial. A polícia atuou de forma clara, trazendo tudo para dentro do inquérito policial. Outras forças políticas, e aí quando eu digo política, não é política partidária, é uma política em sentido amplo, porque este inquérito policial nos deixou sozinhos. O delegado Arigoni e sua equipe ficou sozinho. Por quê? Porque nós acabamos comprando uma briga com todas as instituições policiais, inclusive com instituições que nos eram muito caras, que eram nossos amigos. Veja que houve apontamento dos bombeiros, veja que houve apontamento da Prefeitura Municipal. Até o evento 15 eu nutria um sentimento de respeito, até de admiração pelo prefeito da cidade. Nós tínhamos uma boa relação e isso nos causou muito desgosto, né? Vocês acham que o delegado da polícia, quando inicia alguém das suas relações diárias, que ocorreu em Santa Maria, que nós apontamos pessoas de todas as áreas, secretários municipais com quem a gente convivia, isso nos causa grande dissabor. Isso realmente nos causa uma tristeza muito grande. É muito pesado para nós fazer isso. Então nós não fizemos isso deliberadamente para ferrar a vida de alguém. Muito pelo contrário, com muita infelicidade nós apontamos os bombeiros. Com muita infelicidade, com muita tristeza. Os bombeiros que são heróis, sim. Os bombeiros que fizeram o salvamento. Mas, enfim, havia circunstâncias ali que nos levavam a não ter como não fazer aquele apontamento, porque nós não somos o juiz natural. Nós devemos iniciar depois a justiça. Em relação a esse... O Ministério Público, a questão do Ministério Público. O delegado de polícia é indício de autoria e materialidade. O Ministério Público precisa, assim, minimamente, crime em tese, indício de autoria e materialidade, e aí vem, viabilidade probatória e justa causa para a apuração penal. O Ministério Público, além da decisão política que eu digo, política em sentido amplo, da decisão de como eles vão conduzir o inquérito, por vezes o promotor tem que entender como é que ele vai chegar, ele tem que pensar como é que ele vai chegar ao fim do processo, né? Ele tem que chegar ao fim do processo, né? Ele precisa extrair do inquérito policial a suma. Então, eu não estou aqui criticando, mas também não estou fazendo a defesa do Ministério Público. Eu estou apenas dizendo que a decisão do Ministério Público é outra. Eles fazem a análise deles e eles precisam de alguns elementos a mais, onde eles, não é que eles escolham, mas eles definem quem eles vão denunciar. O nosso sistema penal, assim, é. Portanto, na avaliação do senhor, não tem incluído César Schimmer e outros nomes dentre os possíveis réus? Não foi um erro, mas uma escolha do Ministério Público? Eu não poderia dizer que foi erro, que foi escolha, que não foi. Eu não faço essa crítica, não cabe a mim, eu não tenho aptidão, nem competência, nem poder de crítica para fazer essa crítica ao poder do Ministério Público, né? É como eu disse, cada um no seu quadrado. Nós fizemos o nosso trabalho da melhor maneira que nós podemos e eles estão fazendo dentro do que eles acham que é o melhor também, tá? Na entrevista que o senhor e o seu colega deram ao Jornal de Santa Maria, os senhores respondem um questionamento sobre não terem sido levados a depoimento, dizendo que isso contrariaria tanto a defesa quanto a acusação. Muito provavelmente. Os senhores são a terceira via, por assim dizer, do caso Kiss. Na verdade, infelizmente, o que nós concluímos, e eu concluo hoje ainda, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria diferente, e nós temos conversado entre os delegados de polícia, os agentes que trabalharam, e a gente, se voltasse atrás, não faria diferente. Infelizmente, não foi a mesma coisa que o Ministério Público concluiu, então, eu acho que não era interessante, né? Como é que eu vou dizer? Por estratégia de acusação. E para a defesa, obviamente, também não era importante, porque nós daríamos todas aquelas circunstâncias de novo que provavelmente pesassem um pouco mais ainda para aqueles 4 que estão lá, né? Acho que por isso que nós não fomos chamados. E os senhores consideram um erro, o senhor considera um erro
ter sido desaforado de Santa Maria para Porto Alegre? Não, eu não faço essa crítica. Com tudo que o Ministério Público e o Poder Judiciário fazem, para mim está dentro da alçada deles. Eu não faço essa crítica, está sendo julgado, o processo penal prevê o desaforamento. Eu fico pensando só, e aí o Marcelo que está falando, assim, é o delegado, né? Eu fico pensando assim, a sociedade de Santa Maria parece que cansou um pouco já disso, sabe? Eu cheguei a ouvir nesses anos que se passaram, dando a entender assim, que a culpa da letargia que Santa Maria vive, depois veio a pandemia, mas enfim, a cidade de Santa Maria nunca mais foi a mesma. Eu cheguei a ouvir que a culpa é nossa, né? Que nós fizemos um inquérito e apontamos muita gente, apontamos pessoas da comunidade. O senhor acha que o inquérito dos senhores está no banco dos réus? O inquérito dos senhores está no banco dos réus? Sim, sempre esteve, desde o primeiro dia. Eu sofria intervenções quase todos os dias. As pessoas não queriam se defender no inquérito, não estavam preocupadas com o conteúdo do inquérito, estavam preocupadas em dizer que o delegado Arigoni era suspeito desde a primeira vez, desde o início, né? Nós passamos todo o inquérito policial trabalhando com um olho no inquérito e um olho para se defender das agressões que vinham todos os dias, querendo criar impeditivos. Eu não sei por que não queriam que o delegado Arigoni fizesse o inquérito policial. E hoje olhando para trás, eu tenho certeza que a defesa olha e tenho certeza que se equivocou. Por quê? Porque nós fizemos o que interessa a defesa, inclusive. Nós diminuímos a responsabilidade, nós mostramos que todos aqueles apontados tinham um pouco de responsabilidade. Agora, responsabilidade não quer dizer dolo, não quer dizer culpa, né? Isso quem vai dizer é o Poder Judiciário. E de onde partiu essa pressão, delegado? A pressão vinha de todos os lados, né? A pressão do tempo, da comunidade, da força política, das pessoas, dos familiares que queriam respostas, de todas as forças que queriam que a gente entregasse o inquérito, do Ministério Público que queria denunciar, enfim, de todos. Nós fomos muito premidos aqui e nós, realmente, assim, foi difícil concluir essa primeira fase do inquérito policial nos 55 dias, mas felizmente a gente vê que foi eficaz. Infelizmente a gente vê hoje, avançando um pouquinho, a soberba. Eu fico muito triste. Eu vi ontem, hoje assisti um pouco do depoimento e até parei de assistir. Porque eu vejo assim, soberba e absoluta falta de empatia de algumas pessoas. As pessoas chegam ali, em vez de contar sobre os fatos, elas colocam o seu sentimento pessoal ali, que sofreram, que a família... Poxa, quem sofreu foi um pai de Itaqui, que veio aqui buscar as 2 filhas, pessoal. O pai, as únicas 2 filhas que ele tinha, faleceram na Boate Kiss. Essa pessoa sofreu. O sofrimento de quem está sendo testemunha, ela não interessa, pô. Nós temos 242 pessoas mortas, mas 500, 600 feridos. Nós vivemos esse sofrimento, nós vimos todo dia, vivemos desde o início, lá no Centro Esportivo Municipal. Nós convivemos com essas vítimas até hoje. Eu tenho lá na minha delegacia de polícia, até hoje, os tonéis com todos os pertences, bolsas, sapatos, enfim, pertences pessoais dessas pessoas que ainda me procuram. Às vezes aparece um pai, delegado, eu preciso. As pessoas estão sofrendo até hoje. Sabe que chega em casa não tem mais um filho. E aí as pessoas vêm, as testemunhas, sejam indiciados, os réus, não me interessa. Vêm dizer que sofreram, que estão sofrendo. Poxa, mais amor, por favor, né? Mais empatia, por favor. Esse sim sofre, os pais sofrem. Esqueçam o seu sofrimento. Agora, façam meia-culpa, poxa. Façam meia-culpa. Pense se cada um de nós não tem um pouquinho de responsabilidade nisso. É impossível que eu, como gestor de uma delegacia de polícia, eu já fui delegado de polícia regional em 2 locais, e é bom que você diga, em 2 gestões partidárias diferentes, nunca tive filiação partidária, tá? E fui delegado regional de polícia de 2 partidos diferentes e antagônicos, em regional, em Santiago e agora aqui em Santa Maria, tá? E essas pessoas da política enxergam ainda pela lente da política. As pessoas enxergam que são vítimas. As pessoas enxergam que o delegado Arigoni foi lá fazer pressão política, o delegado Arigoni foi lá, fez um inquérito politicamente. Não é possível isso. As pessoas tinham que fazer um pouco de meia-culpa no seguinte sentido. Imagina que eu sou o delegado de polícia, estava de plantão e alguém morreu dentro do plantão da delegacia nessa noite. Poxa, não é que eu seja culpado por isso, mas algum tipo de responsabilidade eu tenho que ter, eu tenho que apurar. A pergunta que eu faço e que eu sei a resposta é: por que a prefeitura nunca instaurou um procedimento para saber por que a boate não conseguia ser fiscalizada? Né? Nós já vimos os depoimentos lá no inquérito, mas agora... O prefeito César Schimmer disse hoje que durante o seu mandato a Kiss foi multada inúmeras vezes. Tá, mas tudo bem, é exatamente esse ponto. Tá, mas e funcionou? A boate continuou? A prefeitura foi eficaz nisso? Né? E essa é a pergunta. Por que não foi instaurado um procedimento para apurar quem que falhou? Alguém falhou, poxa. Se a prefeitura
multou essa boate várias vezes, a boate seguiu funcionando sem poder funcionar e as pessoas morreram lá, a fiscalização não foi efetiva. Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Não foi eficaz, né? Deveria a prefeitura ter absoluta obrigação de instaurar um procedimento para apurar E nessa que falta de eficácia estaria a eventual omissão, o que acarretaria em Claro que sim, responsabilidade óbvio na sua avaliação? Óbvio que sim, foi isso que foi apontado no inquérito. Agora, se isso é culpa ou dolo, porque as pessoas têm que ir para a cadeia, talvez não sei, isso não é comigo. Agora, é óbvio que se a prefeitura tivesse agido de forma responsável e eficaz, a boate não estaria fechada. Nós temos 242 jovens, hoje jovens há 10 anos, a mais, faz quase 10 anos, hoje aqui com a gente. E por que o senhor avalia que o prefeito César Schimmer não faz o meia-culpa? Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. As pessoas, na verdade, eu dou aula do processo penal, né, e a gente ensina lá, eu lembro do recurso. O recurso no processo penal, ele visa a duas coisas. Primeiro, a satisfazer essa inconformidade natural de quem é condenado. E a segunda coisa é possibilitar um filtro, né, que é feito pelo tribunal, por um órgão plural, um órgão mais plural, um órgão com mais experiência sobre a decisão anterior. Então, nos parece, para quem está na secretaria policial há muito tempo, que as pessoas não conseguem, às vezes, enxergar isso, né? E eu não estou dizendo que o prefeito tem a culpa. Agora, dizer que a prefeitura não falhou, entendeu? Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. A prefeitura tinha responsabilidade, sim. Essa cidade o gestor público municipal é o pai da cidade, né? O gestor público tem que bater no peito e dizer, eu sou aqui a responsável. E olha, eu vou dizer, era tão fácil de fazer isso. Era tão fácil de fazer, de nos chamar e dizer, olha, estamos juntos, aqui é a chave da prefeitura. Vamos apurar isso aqui, vamos estar juntos até o fim, vamos instaurar um procedimento aqui, vamos ver quem são os secretários, chama os secretários aqui e diz, olha pessoal, infelizmente eu vou ter que afastar vocês aqui. Vamos apurar, depois ao final da apuração, se não tiver nada da alçada de vocês retornam, ou vão ser punidos, entendeu? De forma transparente e plural, é essa a questão só, né? E porque a prefeitura vem desde o primeiro dia. Quando nós entregamos o inquérito policial, chegaram a dizer que o inquérito era uma aberração jurídica. Agora, novamente, eu tive que ouvir que o inquérito policial é uma fantasia. Poxa, fantasia é quem achar que a prefeitura não tem responsabilidade na morte de 242 jovens numa boate que ficava a 2 quadras da prefeitura, a 200 metros da prefeitura. Isso que é fantasia, pessoal, né? Não consigo entender. Fantasia é achar que o inquérito foi fantasioso quando logo após o incêndio da Boate Kiss, criaram uma CPI na Câmara de Vereadores de Santa Maria para investigar a prefeitura e os governistas foram lá e tomaram a CPI. E a CPI virou a CPI da blindagem. Fantasia é achar que o inquérito foi uma aberração jurídica quando vazou áudios da CPI, onde os vereadores, os áudios estão aí nos inquéritos policiais, onde os vereadores escondiam documentos. Um vereador dizia que o outro escondia documento para blindar a figura A ou B. Isso que é fantasia. Fantasia é incluir cálculo populacional em documento de licenciamento depois e dizer que o inquérito policial é incompetente, que o delegado é incompetente. Isso que é fantasia, né? Então falta descer desse pedestal, dessa cadeira e dizer, olha, não é que eu tenha culpa, mas me parece que todos nós erramos. Às vezes a gente, como polícia, está pensando, será que nós também não temos responsabilidade um pouco nisso, né? A sociedade é um todo. A Constituição Federal diz que segurança pública é dever do Estado, mas a responsabilidade de todos. Segurança pública é responsabilidade de todos. Nós tínhamos que estar hermanados aqui. A sociedade de Santa Maria tinha que estar agarrada e abraçada e dizer, olha, todo mundo aqui tem um pouco de culpa, nós vamos abraçar, tá bom? Vamos diluir essa culpa. Não é só botar no gaiteiro agora, né? Porque agora quem vai pagar a conta é o gaiteiro. Quem que botou fogo? Tudo bem, o cara que acendeu o estupim. Mas aí esse cara só, né? Vai sobrar só para o mais fraco, como tudo no Brasil, né? No Brasil é assim, quem tem advogado vai empurrando, até que consegue prescrever tudo. Os grandes conseguem escapar. Nós temos grandes figuras aí da República, né? De todos, não estou falando do partido A ou B, mas enfim, esse é o nosso processo penal e os pequenos que sofrem. Nós vamos fazer isso na Boate Kiss. Isso é justiça. E daí é o que me perguntam, delegado, o senhor acha que é feita a justiça? Eu não enxergo justiça nesse plano espiritual aqui que possa contentar o coração de um pai que veio de Itaqui para buscar as 2 únicas filhas. As 2 únicas filhas, que uma delas, pelo menos, era aluna da Fadismo aqui em Santa Maria. O que tu vai dizer com um pai, pessoal? Então, é essa a questão, né? Nós, como gestores públicos, eu sou delegado de polícia, os gestores públicos todos, alguns ali que foram ouvidos, nós temos que ser responsáveis. Nós estamos gerindo o interesse de terceiro. É muito importante essa função de gestor público. Nós estamos gerindo os interesses dos outros. Os outros esperam o melhor de nós. Nós temos que ser cooperativos, dialógicos. Nós temos que fazer todos, sim, o meia-culpa. Me parece que todas aquelas pessoas apontadas pela Polícia Civil, não foi para mim, pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, têm algum percentual de responsabilidade, sim. Uns maiores e uns menores.
Delegado Marcelo Arigoni, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção para falar hoje em cima do depoimento do ex-prefeito César Schimmer, depoimento muito aguardado. O senhor indiretamente acabou sendo mencionado, porque afinal de contas no depoimento o prefeito faz referência ao relatório da Polícia Civil, então achei que seria interessante ouvi-lo aqui no nosso programa e lhe agradeço por ter falado. O nosso microfone